estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada. Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará. Companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para vos falar da palavra de Deus. Este é o programa As Escrituras Afirmam. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Tavares, evangelista. E eu agradeço a todos os que se inscreveram nas vezes passadas, que foram feitas algumas pregações da palavra de Deus. E agora eu peço que também você se inscreva, continue se inscrevendo para que possamos transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. E também, se você quiser fazer uma visita para nós estamos em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O endereço estará no vídeo, o contato, se você deseja uma visita, tudo estará para você aí no vídeo. Esse programa ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. Esse programa é um programa independente e o único motivo desse programa é anunciar a palavra de Deus e a mensagem que está precursando a segunda vinda de Cristo, através de um profeta que Deus enviou para este tempo. Então, nós queremos agradecer a todos, que têm deixado o seu like, que têm se inscrevido no canal. Nós queremos agradecer a todos. E hoje, para a nossa meditação, nós vamos falar sobre o ministério de um profeta. E para iniciar essa pregação, eu quero usar a Bíblia Sagrada, do livro de Amós, no capítulo 3 e no versículo 7, está escrito assim na palavra de Deus:
Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Existe uma diferença muito grande no ministério profético e no dom de profecia. As pessoas confundem muito o dom de profecia com o ministério profético. O ministério profético é aquele que está em Efésios, capítulo 4, e o verso 11 e 12. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então você percebe que Deus, ele deixou para a sua noiva 5 ministérios. Ministério pastoral, o ministério de profeta, o ministério de apóstolo, o ministério de mestre e o ministério de evangelista. Isso são ministérios. E um profeta de Deus que tem um ministério profético, ele é enviado para um tempo. E ele é único. Como Noé, como Moisés, por exemplo, como Daniel, são profetas que são enviados para um tempo específico. Agora, o ministério profético é diferente do dom de profecia, e muitas pessoas podem ter o dom de profecia, mas o ministério profético é único. O dom de profecia está em 1 Coríntios capítulo 12. E veja que ele é diferente do ministério profético. Em 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 10, nós vamos ver o dom de profecia. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro operação de maravilhas, e outro profecia, e outro dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, o dom de profecia, ele existe, e ele é para a igreja. Agora, o ministério profético é diferente do dom de profecia. Então existe uma diferença do ministério profético para o dom de profecia. O que significa a palavra profeta? A palavra profeta significa pregador, significa um profetizador, conforme está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22. Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, o profeta, ele é um pregador.
ele é um profetizador. É claro que existe os verdadeiros profetas, mas também existe os falsos profetas. Como você vai identificar um verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, ele sempre vai te levar para a palavra. O falso profeta, ele vai te levar sempre para a religião. Então existe uma diferença. O verdadeiro profeta te apresenta a palavra. O falso profeta te apresenta a religião. No Velho Testamento, um profeta era chamado de vidente. Você sabia disso? Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, está escrito assim na palavra: antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, um profeta também é um vidente, um homem que tem uma vidência espiritual. E um profeta de Deus pode ver o passado e o futuro. Vou dar um exemplo aqui de Moisés. Moisés foi aquele profeta que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu. E Moisés, a sua mente teve que voltar lá no princípio, no Gênesis. E ele, sendo um profeta, ele viu o que aconteceu lá em Gênesis. Ele viu o Jardim do Éden, ele viu a queda do homem, ele viu a Torre de Babel ali sendo feita. Ele escreveu o Gênesis. Para escrever o Gênesis, ele teve que voltar ao passado. Porque ele não viveu no tempo do Gênesis, ele viveu mais na frente. Então, a mente de um profeta é diferente. Esse profeta, por exemplo, Moisés, ele teve que voltar ao passado. Sua mente voltou ao passado, Deus permitiu isso para que ele pudesse escrever o Gênesis. Agora, tanto um profeta, sua mente volta ao passado, vai até o passado, como vai até o futuro. Um exemplo de um profeta que viu o futuro foi Daniel. Daniel viu os 4 impérios que iriam dominar o mundo. O primeiro foi o babilônico, depois o medo-persa, depois o grego, o romano, e nós sabemos que o último império chegaria até o fim dos tempos. A Roma imperial cairia e a Roma papal se levantaria. Mas Daniel viu uma pedra destruindo todos esses reinos, para que o reino de Jesus se estabelecesse aqui na terra. Ele viu o futuro. Outros profetas viram até carros correndo como tocha. O profeta Naum, ele fala isso em seu livro, no capítulo 2, se eu não estou enganado, no versículo 3, que os carros correriam como tocha. Ele viu o futuro, o profeta Naum. Então, a mente de um profeta é especial, de um profeta que tem um ministério profético, não uma pessoa que tem um dom de profecia, né? Dom de profecia é aquilo que a pessoa profetiza e, quando profetiza, que é verdade, que é por Deus, acontece. Quando não é uma profecia verdadeira, então não acontece nada. E toda profecia, diz a Bíblia, ela deve ser julgada por 2 ou 3 testemunhas. Mas isso já daria outra pregação. Então, amados, a revelação da palavra é dada somente a um profeta de Deus. Se você abrir a Bíblia comigo, lá em São João, no capítulo 1, versículo 29,
você vai ver que João Batista, no dia que ele viu Jesus, ele não conhecia Jesus, mas veja que ele teve a revelação de quem era Jesus, sendo ele um profeta. São João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, João não conhecia Jesus, mas João, sendo um profeta, ele teve a revelação que aquele homem que vinha ao seu encontro era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele teve essa classe de revelação, mas também no Jordão ele teve a revelação que Jesus veio até ele para ser batizado e ele disse: mas eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, João entendeu que aquele era o Cordeiro, já sabia que ele era o Cordeiro de Deus, mas que o Cordeiro precisava ser lavado antes de ir para o sacrifício. João teve esta classe de revelação. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, batizou o Cordeiro, porque o Cordeiro precisava ir para o sacrifício. Jesus não foi batizado porque ele tinha pecado, Jesus foi batizado porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele representava os cordeiros do Velho Testamento. João teve esta classe de revelação, que ele era o Cordeiro, que ele precisava ser lavado. João também viu o Espírito repousar sobre Jesus na forma corpórea de pomba. Então ele teve algumas revelações. Por quê? Porque ele era um profeta. Este é o ministério de um profeta: apontar para Cristo, não apontar para a religião, não apontar para o homem, não apontar para uma igreja. O verdadeiro profeta nunca direciona as pessoas para uma igreja. O verdadeiro profeta direciona as pessoas para a palavra. Claro que podemos nos reunir em uma igreja, mas essa igreja precisa estar de acordo com a palavra. Um profeta é o que coloca o fundamento na casa de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Só que esta casa, ela precisa de um fundamento. Porque se ela não estiver bem fundamentada, ela cai, né? E a Bíblia fala que sem profeta também, sem profecia, sem profeta, o povo se corrompe, né? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, está profetizado assim na Bíblia. Paulo está dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Cristo, sobre a palavra. Se não, Paulo foi um profeta que fundamentou as igrejas em Corinto, em Romano, deixou a pedra fundamental, que é Cristo, que é a revelação. Então, um pregador que segue um profeta de Deus, ele vai seguir os ensinamentos de Paulo, porque Paulo pôs o fundamento. Ele era um profeta de Deus. E qual é o fundamento da casa de Deus? Nós vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 11, o que é o fundamento da casa de Deus, que Paulo colocou e que os profetas colocaram. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Agora nós aprendemos que fé é revelação. Uma pessoa sem revelação, ela vai falar coisas que a Bíblia não fala. E quando é que a pessoa vai falar o que é correto? Quando essa pessoa estiver ouvindo um profeta de Deus que tem a revelação da palavra. Aí você vai falar o que a Bíblia fala, porque
um profeta, ele é a boca de Deus aqui na terra. Um profeta, eles são os olhos de Deus aqui na terra, para fazer você ver coisa na Bíblia que você achava que não existia, que você achava que era certo, perdão, mas que você vai ver que você foi enganado por uma religião. Exemplo, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você não vê isso na Bíblia. Você vê um único Deus manifestado como Pai, como Filho e como Espírito Santo, não três pessoas. Porque Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E essa doutrina veio de uma religião. E um profeta de Deus nunca prega que Deus é três. Um profeta de Deus sempre prega que Deus é um. Não foi assim que Moisés falou lá em Deuteronômio, capítulo, sendo um profeta de Deus, ele disse em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, um profeta de Deus nunca vai te levar, vai te dizer que Deus é três, ou que Jesus é a segunda pessoa. Não, um profeta de Deus vai sempre te dizer que Deus é um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, os profetas de Deus, eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Lá na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, por isso é importante ter um profeta de Deus. Veja quão importante é. E não interpretar a Bíblia da sua maneira, cada um interpretar. Foi porque cada um interpretou a Bíblia da sua maneira que surgiu a quantidade de religião que nós vemos hoje no mundo. 2 Pedro capítulo 1, do verso 19 ao 21 está escrito, grave isso, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Laodiceia está escura, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, um profeta de Deus sempre vai falar inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Você sabe que um profeta de Deus, ele tem acesso ao mundo espiritual. No Velho Testamento, lá no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos ver que o profeta Eliseu estava cercado por um exército, pelo exército do rei da Síria, e o seu servo Geazi estava com medo daquele exército, porque amanheceu o dia e o monte estava cercado de cavalos e homens em cima daqueles cavalos ali, e vieram para prender Eliseu, na verdade, porque Eliseu identificava os sírios. Mas o que aconteceu? Eliseu teve que fazer uma oração para que seu servo visse que os que estavam com eles eram muito mais do que o exército do rei da Síria. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, Eliseu, guarda-te de passares por tal lugar,
porque os sírios desceram ali, pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei pensava que tinha um espião ali no meio. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. O diabo tem que enviar um exército por causa de um servo de Deus, para derrotar um servo de Deus, para tentar derrotar, porque não consegue. Os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas. Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Eliseu já tinha visto o exército celestial ao lado dele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e o viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Então, não há o que temer. Não devemos temer. Nós sabemos que o medo é uma das piores coisas que o diabo pode colocar em uma pessoa. Inclusive, quando uma pessoa está com medo, algumas reações no seu corpo pode afetar até a sua imunidade, pode afetar até a sua mente, pode afetar até o seu coração quando uma pessoa está com medo. Um profeta de Deus, um servo de Deus, ele é um homem destemido, ele não tem medo de nada. Israel, veja, quão importante é ter um profeta. Israel foi protegido pelo ministério de um profeta. Deus enviou Moisés para tirar Israel do Egito e para conduzir Israel até a terra prometida. Oséias capítulo 12, versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Israel foi guardado por causa do ministério de um profeta. E a noiva de Deus, para esse tempo também, ela é guardada por causa do ministério de um profeta. Mas um profeta verdadeiro. E nós sabemos que um profeta é enviado por Deus antes dos juízos de Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, ele anunciou isso primeiramente ao seu amigo Abraão. Abraão era amigo de Deus. Um profeta de Deus, ele é amigo de Deus. Por isso que Jesus falou: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Em Gênesis capítulo 18, versículo 17 até o 22, está escrito na palavra: E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço?
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, os 2 anjos, né? Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Os anjos foram para Sodoma e Gomorra, tirar o sobrinho de Abraão que estava lá, porque Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus comunicou primeiro isto ao seu servo Abraão, seu profeta. Assim como foi nos dias de Ló, diz a Bíblia, assim será na vinda do Filho do Homem. O mundo estará semelhante aos dias de Ló, quando Jesus vier para levar a sua noiva. O mundo tem que estar semelhante aos dias de Ló. Como eram os dias de Ló? Homem casava com homem e mulher casava com mulher. Havia o sodomismo, havia Sodoma e Gomorra, cidade que cheiravam mal nas narinas de Deus. Mas Deus enviou um profeta, Abraão ali, e Deus tinha um profeta que ele comunicava os seus segredos àquele profeta. E nesse tempo também Deus enviará um profeta para comunicar os seus segredos, assim como ele fez a Abraão. Antes da terra, vou provar isso pela Bíblia, antes da terra ser queimada e ferida com maldição, Deus enviará um profeta para preparar a noiva para o arrebatamento da igreja. Você sabia disso? Lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, nós vamos ver que exatamente o que aconteceu com Abraão vai acontecer agora, nesse tempo. Deus vai enviar um homem, um profeta. Diz a Bíblia, em Malaquias capítulo 4, começando do verso 1 ao 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que ele não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, para a noiva de Jesus, para aqueles que temem o nome do Senhor, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e que são os estatutos e juízo. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma maldição muito grande está para vir. Pior do que este vírus que está aí. É a chamada grande tribulação. Mas antes que isso aconteça, Deus enviará um profeta para este tempo, para cumprir Malaquias capítulo 4.
também para cumprir Mateus 17:11, aonde está escrito: Elias virá e restaurará todas as coisas. Veja que Malaquias 4 tem conexão com Mateus capítulo 17, versículo 11. Mas também esses versículos têm conexão com o Apocalipse 10, 7. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 10, 7 e quão importante é ouvir um profeta de Deus? Veja, em Apocalipse 10, 7 está escrito: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Agora analise uma coisa comigo. Deus está prometendo no livro de Malaquias um profeta. Fala na Bíblia: Eis que vos envio o profeta Elias. Mas veja que o profeta Elias, o primeiro Elias, lá do Velho Testamento, ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Mas o Espírito que estava nele veio sobre um outro profeta, chamado Eliseu. Então podemos dizer que Eliseu fez as mesmas obras que Elias fez. E que Eliseu estava com o Espírito que estava em Elias. Não estou falando de uma reencarnação, porque isso não é bíblico, e a reencarnação é a doutrina de Allan Kardec e é contrária à palavra de Deus. Eu estou falando que o Espírito de Cristo, que é o Espírito que estava em Elias, aquele que foi levado em uma carruagem, ele estava com o Espírito de Cristo na vida dele, porque os profetas, eles têm o Espírito de Cristo. O Espírito que estava em Elias veio sobre Eliseu, e depois você vai ver em Mateus 17, 11, esse mesmo Espírito operando na vida de João Batista. Veja o que Jesus falou em Mateus 17, 11. Vamos ver aqui a terceira manifestação do Espírito de Jesus, que nós vamos chamar do ministério de Elias, atuando mais uma vez, pela terceira vez, em Mateus 17, 11, já não mais em Eliseu, mas agora em João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. Em Mateus 17, 11. Começando do verso 10. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Futuro. Virá no futuro. Agora, verso 12. Digo-vos que Elias já veio. Como assim? E não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Ora, João Batista tinha o nome de João Batista, mas o Espírito que estava sobre ele era o Espírito de Cristo no ministério de Elias. Era o mesmo Espírito que estava em Elias, no primeiro Elias, estava também em João Batista. Vamos chamar a terceira manifestação de Elias, que é um ministério, também é um ministério profético. Então, o primeiro Elias foi levado aos céus, o segundo, vamos dizer, o segundo Elias foi Eliseu, que estava com o mesmo Espírito de Elias, que é o Espírito de Cristo. Logo nós vamos ver João Batista com o Espírito também de Elias, condenando o pecado do seu dia. E logo para esse tempo nós vamos ver a promessa de um Elias. Em Malaquias 4, Elias,
antes do grande e terrível dia do Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias. É um homem com a mesma unção que estava em Elias, para esse tempo, para cumprir o que Jesus falou em Mateus 17:11. Agora veja o detalhe que Jesus falou: Elias virá e restaurará todas as coisas. Quando fala todas as coisas, inclui a palavra de Deus, inclui a vida das pessoas, inclui a família e inclui até a natureza, porque a Bíblia diz que a natureza geme, porque está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus tem que enviar um profeta para esse tempo agora. Então, meus amados, quero dizer que esta mensagem que nós estamos pregando, ela é a mensagem também de um profeta. Se você deseja conhecer um pouco mais deste profeta, você entra em contato conosco. Então, meus amados, quero deixar essas pequenas palavras para você e que Deus continue abençoando a sua vida e que essas palavras sejam vivificadas pelo Espírito de Deus na sua vida. E peço mais uma vez que você compartilhe, deixe seu like, né? O endereço da nossa igreja vai estar no vídeo para você, se você deseja fazer uma visita. Se você também deseja que nós vamos até a sua casa para uma visita, aqui na região, aqui de Santa Catarina, onde nós estamos, em Balneário Camboriú e região, nós também podemos fazer uma visita para você. Somente entre em contato conosco. Então, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui falando para você a palavra de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.